Bom, então a gente vinha falando até hoje, né? Nós falamos, só recapitulando, nós falamos de protozoários, alguns protozoários de importância médica e veterinária, né? Trypanosoma, Leishmania, Toxoplasma, Sarcocistes, Eiméria. Falamos sobre nematóides, né? Entre os nematóides nós falamos de Toxocara, Ancilóstoma, Strongyloides, Tricúris e as filárias, né? Falamos sobre Dirofilária e falamos sobre Dipetalonema. E aí, por fim, agora a gente está falando sobre cestódios, né, que é o nosso último conteúdo antes da nossa avaliação N1, certo? Então, falando dos cestódios, a gente já falou de tênia na aula passada, né? E hoje a gente fala desse cara aqui, de Echinococcus, né? Em especial, a gente vai falar sobre Echinococcus granulosos, mas vocês vão ver que tem duas espécies de importância, mas é uma doença que também tem um caráter zoonótico bastante importante e bem considerável, sobretudo em algumas regiões do país, certo? Echinococcus é também da família das tênias, né? Está dentro aqui da família Tenidae. Então, esse parasito ele tem características morfológicas e biológicas muito semelhantes às tênias, tá? E aqui dentro do gênero Echinococcus, nós temos dois gêneros, ou duas espécies de importância médica e veterinária, né? Na verdade, Echinococcus granulosos tem importância médica, né? É uma zoonose, e Echinococcus multiloculares não é pelo menos não predominantemente importante do ponto de vista zoonótico, tá? Por quê? No caso de Echinococcus granulosos, que é esse que a gente vai ver mais detalhadinho, né? Ele, na fase adulta, ele parasita cães, tá? Canídeos de maneira geral, mas sobretudo o cão doméstico. Na fase de hospedeiro intermediário, eles parasitam ruminantes, então tem uma importância econômica grande, né? E além de tudo, também, de forma acidental, parasita o ser humano durante o período de hospedeiro intermediário, né? No hospedeiro intermediário está quem? Vocês lembram? Qual que é a fase que está no hospedeiro intermediário? O cisto, né? Que nesse caso aqui é um cisto chamado de cisto idático, tá? Então é a fase jovem desse parasito. Então, isso para equinococos granulosos, né? As larvas estão presentes predominantemente no fígado e nos pulmões, mas são encontradas em serosas de maneira geral, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem equinococos multiloculares. O videozinho que eu consegui encontrar para a gente ver o ciclo, ele é de equinococos multiloculares. O que muda para multiloculares é o hospedeiro intermediário, né? Então, nesse caso desse parasito aqui, o hospedeiro intermediário deles são roedores, tá? Então, basicamente, essa é a diferença entre os dois, tá? Mas o restante é basicamente a mesma coisa e os cães são hospedeiros definitivos dessa parada toda, tá? Aqui a gente já falou, né? Dos adultos, onde é que estão. Então, os adultos estão no intestino delgado do cão. Então, o cão é o hospedeiro definitivo, tá? E os cistos hidáticos estão principalmente pulmões e fígado, não excluindo outras possibilidades, mas eles estão predominantemente aqui, tá? E aqui, pessoal, a gente tem, né, na medicina humana, a importância porque esse parasito causa o que nós conhecemos como hidatidose, que é uma doença que tem uma distribuição mundial, é cosmopolita, né? Vocês já ouviram falar de hidatidose, não? Já ouviram falar alguma vez na vida de hidatidose? Nunca, né? Apesar dela ser espalhada pelo mundo afora, muita gente nunca ouviu falar disso daqui. Mas é uma doença que é causada no hospedeiro intermediário, né, ou no hospedeiro acidental, que somos nós, né, e é causada pela fase larval. Só que aqui também, pessoal, quando a gente pensa em equinococos, ele não causa só hidatidose, né? Aqui também eu tenho um complexo equinococose e hidatidose. A gente tem lá para as tênias complexo teníase, cisticercose, né? Onde teníase é a doença causada pela fase adulta e a cisticercose é a doença causada pela fase larval, né? A gente viu isso lá
na semana passada. Aqui para equinococos acontece exatamente a mesma coisa. Equinococose é uma doença onde a presença da fase adulta é o que marca nesse caso aqui, certo? Então, quem tem equinococose? Predominantemente os cães. Existem também relatos, principalmente de crianças que se infectam, né, raramente com equinococose. Raramente, tá? Isso é predominantemente em cães. A hidatidose já é a doença que é causada pela forma larval, pela forma jovem, que são os cistos hidáticos que estão presentes lá nos tecidos dos animais. Lembrando que, no caso dos cestódios, todos, né, a gente tem o adulto no trato digestório, certo? E a fase jovem em tecidos ou em cavidades corporais desse hospedeiro, certo? Então, sempre lembrem disso. Adultos no trato digestório, em alguns casos também glândulas anexas, como fígado, tá? Ou ductos biliares. E aqui, no hospedeiro intermediário, a gente tem a presença das larvas, das fases jovens desse parasita, tá? Então, aqui também é um complexo, são duas doenças de curso totalmente diferente, causados por fases diferentes de um mesmo parasito, tá? Equinococose, o adulto, e datidose, a fase jovem, tá? A fase larval. Bom, e a distribuição dessa doença? Basicamente, é uma doença que está espalhada por todo o mundo, né? Onde a gente tem aqui esse cinzazinho, é onde nós temos áreas endêmicas, ou seja, que acontecem distribuídas o tempo inteiro ao longo do ano, né? Então a gente tem casos que normalmente não são muito altos, por exemplo, no Brasil, nessa região do Sudeste, Centro-Oeste para cima, não são tão frequentes assim, mas acontecem e acontecem o ano inteiro, tá? Agora, quando eu penso em prejuízo, quando eu penso em maior importância médico-veterinária, isso normalmente está associado com essa região sul do país, tá? Principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? Que estão mais ao sul, porque a gente também tem isso muito no Uruguai, Argentina, Chile. Isso está muito ligado a questões culturais. Por quê? Porque nessas regiões, né, em todo o Brasil a gente acaba vendo isso com mais ou menos importância, né, mas no Brasil como um todo, nós temos a presença de cães utilizados no pastoreio. Apesar da gente ter isso em todo o Brasil, isso é muito mais visível e muito mais frequente na região sul, né? Então, frequentemente, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem a criação de ovinos, né, a criação de bovinos, criados extensivamente e geralmente em conjunto, né, e principalmente para ovinos, a gente tem muita associação de cães sendo utilizados no pastoreio desses animais, né. Então, é um tipo de relação, né, onde eu tenho mais ou menos o que mostra nessa imagem, ó. Eu tenho aqui um gaúcho, né, que está tocando umas vaquinhas, né, uns bovinos, alguns animais aqui, né? Às vezes, muitas vezes, a gente tem ovinos aqui também, tudo mais. E aqui, ó, o que que eu tenho nesse caso? Um cachorrinho, né? Utilizado para o pastoreio. Ele quase saiu da foto, né? Mas ele está aí. Então, o que que vai acontecer? Se eu sei que o cachorro, ele é o hospedeiro definitivo dessa infecção, o que que acontece no hospedeiro definitivo? Qual que é a importância do hospedeiro definitivo no caso de um cestoide? Disseminação de quê? De ovos, que saem aonde? Proglotes, nas fezes, exatamente. Então esse cachorro ele vai defecar lá no ambiente, no meio do pasto, né? Junto dessas fezes ele vai eliminar proglotes e a partir daí esse bovino ele vem aqui e se alimenta dessa parada. Então esse ciclo de pastoreio, esse ciclo
onde os cães são utilizados para lida do gado e geralmente muitas vezes o animal ele não tem nenhum controle com relação a endoparasitos, né, nem nada disso. São animais que não passam por exemplo, exame de fezes, nada disso para controle de parasitos, né? Então, acabam sendo disseminadores importantes desse parasito, né, desses ovos ali no ambiente. Consequentemente, os animais, ao pastorearem, né, ao ingerirem gramíneas contaminadas com esses ovos, os indivíduos acabam se infectando. Então, essa é a importância, ou isso é o que faz com que nessa região sul do país, né, e também ali na região de Uruguai, norte da Argentina, né, a gente tenha índices mais elevados. É o que a gente chama de área altamente endêmica, tá? Então, eu tenho grande quantidade de casos o tempo inteiro acontecendo, tá? E causando prejuízos. A gente vai ver daqui a pouco o porquê desses prejuízos, mas causa prejuízo importante, né? E no caso dos ruminantes, isso pode levar a uma debilidade importante, tá? Então, basicamente, essa distribuição que a gente vê nesse mapa aqui, ó, ela é devida a essa característica cultural, onde bovinos e ovinos são criados em conjunto, e além disso, nós temos cães sendo utilizados para lida com esses animais, tá? Então, por isso é predominantemente, né, os casos estão localizados no sul. No entanto, a gente pode ver que em todo o Brasil é considerado uma área endêmica, tá? Bom, a gente vai falar depois do intervalo sobre a parte morfológica desses bichos. Eu vou passar direto aqui, tá? Mas olha só, aqui ó, a gente falou na aula passada, né? Não sei se foi na turma de vocês, alguém não estava entendendo o que era embrião hexacanto. Foi na turma de vocês que me perguntaram isso? Não, né? Então, olha só. A gente vê nesse ovo aqui, ó. Alguém me perguntou, então foi na outra turma. Nesse ovo de tenídeos, né? Porque também é um parasito da família das tênias. Esse ovo tem no seu interior um embrião ou uma oncosfera. Professor, o que é esse embrião? O embrião, gente, é como se fosse a larva. É como se fosse uma larva lá do nematóide, né? Muito entre aspas, porque não é uma larva, é um embrião. E ele apresenta ganchos, ele apresenta estruturas de espinhos que ajudam ele a migrar pelo organismo do hospedeiro, tá? Então, esses ovos aqui, ó, são iguais aos de tênia, né? Tem uma parede bastante espessa, né? E no seu interior eles apresentam uma oncosfera ou embrião, que é o que vai sair daqui e migrar pelo organismo do hospedeiro, tá? Então, isso é um ovo de cestoide, de maneira geral, eles têm esse embrião hexacanto, né, e tudo mais, mas especificamente essa imagem retrata um ovo de Echinococcus granulosus que é muito semelhante a um ovo de tênia, tá? Então, a gente vai falar sobre a morfologia do adulto e tudo mais, tudo junto ali mais para o final, tá? Bom, o ciclo biológico. O ciclo é clássico de um cestoide. Qual que é o ciclo clássico de um cestoide? Alguém lembra? Não? Semelhante ao da tênia. Qual que é o ciclo de um cestoide? Vamos lá. Alguém me ajuda. Pode ligar o microfone aí e me ajudar. Vamos lá. Não vou ler texto. Eu quero ouvir vozes. Pode falar? Pode, a Rocha. A injeção Tudo de bem, CIT. Tudo bem, senhor? Joia, tá bem. Vamos lá, ajuda Vai nós aí. acontecer a injeção do cisto seco pelo hospedeiro definitivo, que tem um Scolex dentro. E ao chegar no intestino, esse Scolex irá se grudar, começar a se alimentar e a crescer. Se fixar isso. E começar a crescer, produzindo os proglotes jovens, maduras e grávidas. Aí, quando ocorrer a defecação, as proglotes grávidas serão eliminadas junto com as fezes, ou pode ser que, no caso da tênia saginata, ela seja eliminada de forma
de movimentação ativa, tá certo? Uhum. Nesse Aí, caso aqui de equinococos, elas vão sair só com as fezes, tá? Elas não saem de forma ativa. Elas tá são bom. semelhantes às de Taenia sólido. Aí no hospedeiro intermediário, ele Calma irá aí. Aí ingerir eliminou proglotes. O que tem nas proglotes? ovos. Ovos. Aí quando esse hospedeiro definitivo defeca, ele pode contaminar algum alimento ou alguma outra coisa que o hospedeiro intermediário acaba ingerindo. Hum. Aí os ovos ou as proglotes grávidas que contêm ovos dentro dela será ingerida pelo animal e acaba entrando no trato digestório e ultrapassando a mucosa do intestino, chegando à corrente sanguínea e indo para, por exemplo, nos músculos. No caso das tênias, nos músculos, quais são os principais mesmo? Diafragma, masseter, e o outro esqueci. E coração. Língua e coração. Aham, exatamente. Aí Nesse eles caso aqui, vão. desculpa, Angélica, nesse caso aqui para equinococos, a gente tem uma diferença que não, a predileção aqui não é por músculo, tá? Nesse caso, onde que a gente tem os cistos hidáticos? Que a gente falou agorinha. No Lembra? fígado, ducto biliar e o outro não lembro. No fígado e nos pulmões, certo? Geralmente em serosas. Beleza. E aí o que mais? Para fechar aqui? Aí, quando ele chega no local de predisposição dele, ele forma o cisticerto. Aqui chamado cisto hidático, né? Então é basicamente o ciclo. Obrigado, viu, Angélica? Valeu aí, Por nada. parabéns. Então, basicamente é a mesma situação, né? A gente só não fechou aqui, né? Então, depois que esse cisto é formado, o que que acontece? O definitivo precisa ingerir esse cisto para que o ciclo continue, né? Então, basicamente, o ciclo dos cestódios são todos desse jeito. O que que vai mudar? Onde esses cistos se instalam e qual é o tipo de cisto, né? Que a gente viu que tem cisticerco, a gente viu que tem cisto hidático, a gente viu que tem cisticercoide, né? Então pode variar muito, né? Então esses detalhes é que mudam dentro desse ciclo dos cestóides, mas se vocês repararem é basicamente a mesma coisa, né? Não é igual os protozoários que cada um tem um ciclo de vida totalmente diferente um do outro, né? Então é basicamente isso que a Angélica falou. O cão, nesse caso aqui, é quem elimina proglotes grávidas nas fezes. Essas proglotes, depois que elas se desfazem no ambiente, ela acaba liberando esses ovos que são ingeridos pelo hospedeiro intermediário. No caso de equinococos granulosos, o hospedeiro intermediário são os ruminantes, né? Nós humanos podemos entrar como um hospedeiro acidental, certo? No caso de equinococos multiloculares, ele é aquele que está na fase larval, está em roedores, tá? Então isso para equinococos multiloculares. Aqui a gente tem ruminantes para equinococos granulosos, para multiloculares nós temos lá roedores silvestres ou domésticos. A gente vai ver o ciclo agorinha de equinococos multiloculares. Diga, Angélica. Professor, só uma dúvida. No cisticerco, ele só tinha a formação de um protoescólex, certo? E nesse ele vai ter a formação de vários. Exatamente. Bem Ah, tá. lembrado, Angélica. Então, no cisticerco e na larva do tipo cisticercoide, nós temos um único escólex dentro da vesícula, que pode conter líquido ou não. No caso do cisticerco tem líquido, no caso do cisticercoide tem muito pouco ou quase nada, né? No caso do cisto hidático, uma outra variação importantíssima que a gente tem é isso que a Angélica falou, né? Então, nós temos aqui, ó, a gente vai falar disso daqui a pouco de novo, mas aproveitando que a Angélica perguntou, dentro de um cisto desse, nós temos vários protoescólex, tá? Então temos dezenas, centenas de possíveis novos adultos aqui dentro. Então cada vesículazinha dessa, eu tenho aí 10, 20
protoescólex que podem originar um novo adulto depois de ingerido, tá? Então aqui eu tenho uma potencialização, digamos assim, né, da produção desses protoescólex, tá? Então, basicamente, como eu estava falando, né, para equinococcus multiloculares ele está lá nos roedores, equinococcus granulosos aqui nos ruminantes, né? E aí nos ruminantes, principalmente fígado e pulmões, e quando a gente pensa em infecção do hospedeiro definitivo, ele se infecta, portanto, ao ingerir, por exemplo, vísceras desses animais. Essa é uma outra questão importante do ponto de vista cultural, a gente vai ver daqui a pouco, que influencia, né, no surgimento dessa doença. Por quê? Quando a pessoa vai abater um animal lá na fazenda, né, não sei se vocês já viram, já abateram na fazenda de vocês, né? O que eles fazem? Pega lá as vísceras e dá para o cachorro comer, né? Ou joga em algum lugar que o cachorro vai achar fácil e ele vai se alimentar dessas vísceras. Então, a ingestão de vísceras, né, essas principalmente, né, os pulmões e o fígado, fazem com que eu tenha um possível novo cachorro infectado, e isso mantém esse ciclo perpetuando na natureza, tá? Na propriedade, enfim. Vou mostrar um ciclozinho para vocês aqui, um vídeo, para ver se mostra, se fica um pouco mais claro na cabeça de vocês. Vamos lá. O link também está aqui, ó. É um vídeo do YouTube, se quiserem olhar lá, podem acessar através do link da aula. Não sei se vocês já assistiram, mas deixei aqui para vocês o link, tá? Não tá aparecendo nada, né? Começou só uma musiquinha, não foi, gente? Uma musiquinha tava tocando, né? Vamos ver se vai agora. Oh, caramba. Ô, Pai Eterno, tá travado aí, não tá? Pera aí, deixa eu ver o que tá rolando aqui. Agora foi. Tudo isso branquinho aí é equinococos, olha o tanto. Então aqui é uma outra diferença, eles não vivem solitários.
Opa. E aí, criança? Ô, Ronaldo, me surgiu aqui um pensamento assim, vamos pensar com relação ao cachorro comendo roedor, né? Aí eu já pensei, ele vai pegar primeiro a leptospirose antes de pegar essa, É um do cachorro que muito azarado, pegar. né? Ah. Não, é porque assim, você vê mais, se pensar em gato, caça-rato até, né, que, né, pela história se até vê mais. Agora o cachorro-rato, você já pensa em leptospirose, né? Então eu imagino como que esse ciclo se propaga. Porque para mim o cachorro vai morrer bem, ele não vai conseguir nem ser o disseminador aí no caso, quase. Ele vai Não, morrer antes e mas vai dar assim, tempo de fechar o ciclo. mas não necessariamente, né? O rato ele não tem obrigatoriamente a leptospira, né? Ele Uhum. pode ter. Então, assim, se o indivíduo se infecta por leptospirose, é bem provável que a leptospira é bem mais grave, como você falou, né? Talvez ele até venha a óbito antes, né? Mas existe essa possibilidade, tá? Apesar de que, assim, não é todo rato que tem leptospira, certo? Mas a probabilidade é alta. Então, se ele caçou lá, ele pode se infectar das duas formas, tá? Agora, quando eu falo de equinococos multiloculares, nós humanos, nós não servimos como, pelo menos não de forma importante, né, como hospedeiros intermediários ou acidentais aqui desse ciclo, tá? Então, para a gente, nós temos equinococos granulosos como principal do ponto de vista zoonótico, né, e também do ponto de vista de importância econômica. Por quê? Porque aqui para granulosos, os ruminantes é que são os hospedeiros intermediários, né? Então, do ponto de vista de saúde pública e na pecuária, digamos assim, essa é a maior importância, certo? Deixa eu ver aqui, além de conversar fiado, o que esse povo está perguntando? Certo, Cíntia? Eu não sei se eu entendi a sua colocação, se é isso Não, mesmo. entendi sim, professor. É que veio esse pensamento, né? Porque a gente, quando pensa cachorro com roedor, a gente já logo pensa em leptospirose, né? Vem um pacote, né? Vem leptospira, vem tudo no mesmo bolo. Pode vir, mas pode não vir, né? Mas assim, quando a gente pensa na importância da doença, Echinococcus granulosa é mais importante. Daí o rato ele não está envolvido, né? Vamos lá, perguntaram. No cão vai acontecer o fígado do mesmo jeito? O que vocês acham? Perguntaram aí. No cão, ele vai estar no fígado, gente? Não, por que não? Por que não? Porque ele é o hospedeiro definitivo. No hospedeiro definitivo eu tenho quem? Adultos. Se são adultos, os adultos ficam onde? Intestino delgado. Aqui no hospedeiro intermediário eu tenho o cisto. O cisto está onde? Fígado e pulmões. Isso predominantemente, tá, pessoal? Não quer dizer que está só nesses locais, mas predominantemente aqui, tá? Então, nesse caso, isso fica restrito dessa forma. O cachorro vai ter ele no trato digestório, os humanos e os intermediários nos tecidos. Isso não só para equinococos granulosos, isso não só para o gênero equinococos, não só para as tênias, para todo mundo, todos os cestóides, eles têm essa mesma característica. O hospedeiro definitivo alberga o adulto sempre, e o hospedeiro definitivo sempre vai ser um vertebrado, um animal doméstico, né, mamífero, ave, o que seja, mas é um vertebrado, tá? Enquanto que o hospedeiro intermediário ele alberga fases jovens em tecidos ou cavidades corporais, nesse caso aqui, em tecidos do pulmão e do fígado predominantemente, tá? No caso do hospedeiro intermediário, a gente falou lá, no cisticercoide, nós podemos ter larvas podemos não, temos larvas em invertebrados, né, que é, por exemplo, lá nos ácaros, né, nas pulgas, nos piolhos, etc. Tá? Então, sempre que vocês pensarem em cestoide, qualquer que seja ele, né, o que é um cestoide? Esse parasita achatado, segmentado, blá, blá, blá,
Sempre que vocês pensarem no cestoide, isso é padrão. Isso sempre vai ser a mesma coisa para todo mundo. Adulto no hospedeiro definitivo, até pela definição do que é hospedeiro definitivo, né? O que é hospedeiro definitivo? O que é hospedeiro definitivo? Onde tem reprodução sexuada. Não, esquece esse negócio de fase reprodutiva. Reprodução sexuada ou, se a gente tem fase adulta e fase jovem, onde está a fase adulta. Porque aqui eu só tenho um tipo de reprodução, que é sexuada, através de formação de gametas, né? Que está no hospedeiro, no parasito adulto. Então, quando eu tenho o adulto ou, né, ou fase reprodução sexuada, eu tenho hospedeiro definitivo. No hospedeiro intermediário, eu tenho fases jovens do parasito e ou fase de reprodução assexuada. Essa definição de sexuada assexuada é aplicável para os protozoários. Certo? Vai falar alguma coisa, Murilo? Tá com o microfone aberto e eu tô escutando minha voz aqui. Hermafroditas são os adultos, né? De tênia são todos hermafroditas. Por que eles são hermafroditas? Porque nas proglotes, a gente vai rever daqui a pouco, mas nas proglotes a gente tem todo o aparato masculino, todo o aparato feminino. Certo, Angélica? Vou mostrar para vocês de novo a morfologia deles daqui a pouco. O que é uma reprodução sexuada? Vamos lá. Por definição, onde há gametas masculino e feminino. Se eu tenho o aparato reprodutor masculino e o aparato feminino, concorda comigo que vai ter os dois gametas? Certo? Não necessariamente. Quando eu falo reprodução sexuada, gente, não é porque os bichinhos vão fazer sexo, não, né? Imagina as tênias fazendo sexo, que bonitinho. Não, não quer dizer isso, né? Imagina, por exemplo, o plasmodium fazendo sexo, né? O toxoplasma transando lá no intestino. Não é isso, não. Né? Quando eu falo reprodução sexuada, quer dizer que eu tenho dois gametas que se fundem e a partir daí formam um zigoto, né? No caso de toxoplasma, um ocineto para depois formar um oocisto. Certo, Angélica? Mas assim, ó, o que a gente tem aqui, eles são hermafroditas, possuem os dois órgãos sexuais, mas eles também, né, principalmente os cestódios maiores, existe na literatura que eles podem trocar gametas, proglotes copulam entre si, né? Então, lembram, a proglote, ela é um pedacinho do parasito que ela meio que vive de forma independente. O Scolex, ele serve só para prender o corpo ali no intestino, né? Então o resto vive por conta própria, né? Então elas podem copular entre si, apesar de que produzem, na boa parte das vezes, ovos sem a necessidade de a entrada de um novo gameto, alguma coisa ali, tá? Então sempre que eu tenho reprodução sexuada, não é sexo, não é, né? Não é aquele negocinho, né, que vocês sabem aí. Não, não é aquilo não, né? Reprodução sexuada é quando acontece troca de gametas, tá? Quando acontece fecundação de um gameta feminino com um gameta masculino, tá? Já pensou, né? Um macrogameta e um microgameta de toxoplasma lá, dando uma cruzada no intestino? Gente, que trem mais bagunçado, né, que ia ser. Mas, entendido, meninos? Parasitologia também é educação sexual, né? Tudo bem? Entendido o ciclo desse bicho? Caso dos prazeres no intestino é ótimo. Bom, então olha só. A gente comentou. O ciclo tá tudo beleza, né? Eu acredito. Acho que não tem nada mais de dúvida assim, não. Então olha só, a gente comentou aqui
O ciclo do pastoreio é fundamental para a manutenção de equinococcus granulosa em um determinado ambiente, né? O cachorro, que é o hospedeiro definitivo, que elimina fezes no ambiente de pastoreio, no ambiente onde esses animais, os ruminantes, né, que são hospedeiros intermediários, se alimentam o tempo inteiro, né? Um outro fator que também pode favorecer muito é o abandono de carcaças na pastagem, tá? Então, para muitos casos, e assim, ó, não achem que isso daqui é um horror, quer dizer, até é, né? Mas não achem que isso daqui é uma coisa rara, tá? Isso acontece o tempo inteiro, em muitas localidades, né? O animal simplesmente morre por qualquer que seja a causa e o proprietário simplesmente abandona essa carcaça, né? Fecha o olho e faz de conta que não está vendo. E essa carcaça serve, né? Desde que positiva, obviamente, né? Quando ela está com cisto no seu pulmão, no fígado, serve como fonte de infecção para os cães, né? Então, não é muito raro, eu lembro muito de quando meu pai tinha fazenda, né? Que a gente tinha uma cadela lá que ela vivia no mundo, né? E ela de vez em quando voltava só toda ensanguentada, só a carniça, né? De mais e tudo mais. Então, esse tipo de quadro, né? Onde a gente tem, esse tipo de abandono, né? Os cachorros eles acabam tendo acesso e se infectam. Então, às vezes não pelo próprio, né, fornecimento de vísceras, mas da carcaça como um todo. Então, quando eu penso em carcaça, Tiago, o ideal é que essa carcaça ela seja ou enterrada, né, que o indivíduo tenha lá uma vala para descartar esses animais, ou incinerada, tá? Por qualquer que seja a morte, pessoal. Encontrou um bicho morto lá, enterra ou incinera. Porque esse tecido que fica ali, ele serve de fonte de infecção. Às vezes a gente nem sabe do que foi que o animal morreu, né? Você já pega ele lá em estado de decomposição, então você nem sabe do que o animal morreu. Então, o ideal é que ele passe por uma queima ou seja enterrado, tá? O duro é colocar isso exatamente, né? Você quer ver uma coisa? Eu vou. Ninguém tá vendo, né? Tem gente que eu conheço que pegava e fazia assim, ó. Pega a carcaça e joga dentro de uma vala, de um córrego, de um negócio assim, né? Então, além de você deixar a carcaça lá para outros animais se alimentarem, você ainda tem a contaminação de um córrego, de uma nascente, alguma coisa assim, né? Então a pessoa pega, arrasta a carcaça, tira do meio do pasto, mas arrasta essa carcaça e coloca lá dentro de um córrego, numa grota, um local de mata mais fechada, onde o acesso é um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, né? É, você pega um lambari gordinho, né? Mas é difícil mesmo. E assim, quando meu pai tinha fazenda, eu nem pensava ainda em entrar na faculdade, tem muitos anos. E assim, você andava pela pastagem, você via ossadas e mais ossadas, restos de animais espalhados pelos pastos, não só, né, da fazenda que ele tinha, mas dos vizinhos todos, né? Então é muito comum a pessoa simplesmente, o animal morreu, deixa lá e é Deus que olha, né? Então, destinar essas carcaças, colocar na cabeça do proprietário. É. E olha só, Samantha, sabe o que é o pior? É o tal do santo de casa que não faz milagre. Certo? É o santo de casa que não faz milagre, não adianta. Né? A gente fala de um monte de fatores aqui, na hora que chega na casa da gente, nossa senhora, é difícil demais. Mas é isso aí, faz parte. Aí se o Zezinho lá, o balconista da Casa Agropecuária fala, aí sim, aí vale, né? Mas a gente não, infelizmente. E aí vocês pensam assim, é só porque eu ainda estou na faculdade, né? Porque eu ainda estou estudando. Não, não é não. É de jeito nenhum. Isso daí acontece até que você depois está formado, tem mestrado, doutorado, né? A pessoa continua não acreditando, mas fazer o quê? Bom, sobre o cisto didático, o que, Cláudia? Eu vou mostrar daqui a pouco umas imagens na nossa aula prática virtual. Vou mostrar umas imagens que talvez te ajude melhor, pode ser? Se eu não te responder lá na próxima aula, eu te aviso. Tá?
Beleza. Não, da guerra mesmo. E quanto mais velho, mais cabeça dura. Né? Quando você pensa assim, avô, não sei o quê, ele já vira para você e fala assim: quando você nasceu, eu já era velho, eu já mexia com isso. Né? Não é assim que funciona? Quando você nasceu, né? É, menino, esse negócio desse Covid aí quase que eu arrumei umas encrencas aí, o povo não acreditando no Covid no começo, né, e tal. Aí depois eu falei assim, quer saber? Deus é que olha, quero nem saber. Infelizmente a gente tem essas coisas. Uma outra coisa, pessoal, que favorece muito também, principalmente na criação de ovinos, é isso aqui, ó. Geralmente o comércio de carne de ovinos, né, o consumo de carne de ovinos, ele está muito associado com abates clandestinos, na grande maioria das vezes, tá? É raro, é difícil nessas áreas, né, principalmente nessas regiões onde tem uma criação muito grande, você ter frigoríficos que absorvem toda essa criação. Então, assim como a carne suína acontece em muitos estados, né, a carne bovina também em regiões mais afastadas, né, mas quando eu penso em categoria animal, ovinos são muito mais abatidos desse tipo aí. E aí o que acontece? O cara está aqui abatendo esse animal, né? Ele está aqui sangrando a carcaça, o cachorrinho já está aqui esperando porque ele sabe que vai sobrar alguma coisa para ele no final das contas, né? Então, o companheiro que estava ali fazendo um cocô lá na pastagem agora há pouco, ele está aqui já esperando para se alimentar do que sobra, né? E ó, aqui o cachorro já sumiu, estão vendo? Por quê? Já foi tirado, as vísceras já foram todas retiradas, provavelmente o cachorro já está lá no lugar dele, comendo lá a víscera de boa na lagoa, né? Então, esse também é um fator predisponente. Fornecimento de vísceras, né, dos hospedeiros intermediários, dos ruminantes, sobretudo pequenos ruminantes que são abatidos majoritariamente, em boa parte do país, de forma clandestina, né? Então, aquele cachorrinho que estava aqui, ele já está lá se deliciando com o fígado, com o pulmão, né, com as outras vísceras que estão lotadas de cistoidade. Então, isso faz com que esse animal se infecte e ele continue transmitindo isso nesse rebanho. Então, vira um ciclo vicioso, por isso nós temos áreas que são altamente endêmicas, né? Porque a gente associa o ciclo do pastoreio com essas questões de abates clandestinos e fornecimento de vísceras para os animais, e aí, consequentemente, eu tenho o ciclo inteiro conseguindo se manter naquela região. Tá? Mas quando a gente pensa em equinococose e datidose, não é um problema somente localizado no meio rural. Isso também acontece nas nossas cidades, sobretudo em cidades pequenas ou em regiões mais afastadas, nas periferias das cidades, né, das grandes cidades. Então aqui nós temos um exemplo clássico, olha só. O cachorrinho está ali, né, de rua, ou talvez até tenha algum dono, enfim, mas está solto na rua, comendo o resto de alguma carcaça, alguma carne, alguma coisa que o povo jogou aqui, né? Então, e quando a gente pensa em cães de rua ou cães que têm acesso à rua, né, que são o que a gente chama de cães semi-domiciliados, esses cães, eles servem como dispersores desses ovos, né? Então, do ponto de vista de saúde pública, esses animais transitando de forma livre pelas cidades, eles acabam espalhando fezes, consequentemente proglotes, que consequentemente tem um monte de ovos. Então, por exemplo, esse cachorro vai lá e faz um cocôzinho num parque infantil e leva esses ovos para lá e uma criança se infecta, por exemplo, né? Ou enfim, a gente tem várias possibilidades. A Cíntia mora numa casa, ela tem lá um jardim na porta da casa dela e o cachorro vai lá e faz cocô. Aí a Cíntia não tem muito cuidado com a higiene, vai mexer lá na grama, fazer um serviço de jardinagem e acaba se infectando com esse material de um cão errante. Então conseguem perceber, né, que às vezes, por mais inocente que pareça, né, esse animal ele é dispersor, né? Um animal, cães de rua são animais que percorrem longas distâncias num único dia. Então tem esse animal passando lá
né, no Jardim Atlântico, daí a pouco ele está aqui na Vila Canaã, né, apesar deles tenderem a ficar num lugar só, né, eles ficam circulando. Então, com isso, eles vão dispersando o parasito por onde eles caminham, tá? Então, do ponto de vista de saúde pública, cães errantes, né, cães de rua, eles também são importantes disseminadores e mantenedores desse ciclo no ambiente urbano, tá? Então aqui a gente não tem o ciclo do pastoreio, obviamente, né? Mas nas cidades o ciclo também ocorre de forma importante, tá? Professor, nunca encontraram em gato esse parasito? O cachorro é o hospedeiro, assim, é específico mesmo. Aquela Eurixeno, Ele é estenoxeno, né? Ele é um Ah, parasito o Eurixeno é quando... inespecífico. é o inespecífico. O estenoxeno que é estreito, né? Específico, tá? Isso, exato. Então, assim, a gente até tem relatos para outras espécies, assim como nas tênias, né? A gente viu lá, é para suíno, mas ele acaba cometendo várias outras espécies. Então, a fase adulta, ela é muito específica, é a fase do ciclo que ela é mais específica com relação ao hospedeiro, tá? Há relatos em outras espécies, mas assim, é um em não sei quantos milhões de casos, certo? Então, não é importante do ponto de vista epidemiológico, tá? Agora, a fase larval, geralmente, ela também é muito específica, mas ela tem uma flexibilidade um pouquinho maior. Tem alguns hospedeiros acidentais, né? Então, por exemplo, o homem mesmo, né? Ele entra tanto aqui quanto na Taenia solium como hospedeiro acidental, né? Então, do ponto de vista epidemiológico, esses hospedeiros eles não são os mais importantes para a manutenção do ciclo, tá? Então a gente tem aqui os ruminantes para Echinococcus granulosa, os ruminantes e os cães como os preferenciais, né? E são eles que são responsáveis por manter aquele ciclo funcionando o tempo inteiro. Certo, Cíntia? Certo, senhor, que eu estava escrevendo. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal, até aqui? Ou não? Tá tranquilo? Beleza. Patogenia. Então, assim como as tênias, no hospedeiro definitivo, normalmente não há sinal clínico nenhum, tá? Nenhum. Na maioria esmagadora dos casos, a gente não tem um cachorro que desenvolva algum sinal clínico. Então, a infecção por equinococcus adulto, né, ou seja, a equinococose, ela é uma doença geralmente benigna, tá? O que é uma doença benigna? O que é um parasitismo benigno? O parasito está lá, mas ele não causa problemas visíveis ou não é importante do ponto de vista patogênico, tá? Em caso de muito, e vocês viram lá, né, naquele videozinho que eu mostrei para vocês, vários, um montão de equinococos amontoado, né, entre as vilosidades intestinais. Então, ao contrário das tênias, né, equinococos não é solitário, até porque o bichinho é minúsculo. Eu não sei, eu acho que eu passei muito direto ali, né, e nem falei do adulto, mas vou falar dele na próxima aula, tá? Então, o adulto é minúsculo, minúsculo mesmo, mede no máximo 1 centímetro, em média 6 milímetros de comprimento, né? Então, por ser tão pequenininho, ele acaba não impedindo a fixação de novos adultos. Então, para equinococos, pode acontecer e acontece um montão de parasito, né, um montão de adulto dentro do trato digestório ao mesmo tempo. Tá? Ao contrário das tênias. Então, no caso lá das tênias, né, a gente tinha um parasito muito grande na fase adulta e na fase larval ele era pequenininho. Aqui a gente tem um parasito que na fase adulta ele é muito pequenininho e na fase larval ele é muito grande, tá? Então, o problema aqui a gente está relacionado diretamente com problemas no hospedeiro intermediário. Tá? No hospedeiro intermediário, a gente tem sintomas, né, sinais clínicos relacionados ao local e ao tamanho do cisto hidático que foi formado. Então, vamos supor, se é no fígado,
né? Vai causar problemas digestórios, vai causar problemas metabólicos, o animal vai ter uma redução do apetite, o animal pode apresentar diarreia, emagrecimento progressivo, hepatomegalia, né? Dependendo do tamanho do cisto, isso pode comprimir outras vísceras ali adjacentes, né, alças intestinais e tudo mais, tá? Então isso depende muito do local e do tamanho, tá? Em humanos, existem relatos aí de cistos com até chegam a ultrapassar 20 litros de água, de líquido no interior da vesícula. Então imagina um galão daqueles de água azul, né, que a gente põe em bebedouro, dentro da sua barriga, cheio de líquido, cheio de areia hidática e tudo mais. É óbvio que não é o mais comum, né? Normalmente um cisto hidático em humanos, ele mede aí aproximadamente, até, né, na média aí, 20 centímetros de diâmetro. Então, olha aí mais ou menos o que dá 20 centímetros, né? É mais ou menos, isso é o diâmetro de um cisto máximo, assim, que geralmente é encontrado em humanos. Pode ser maior do que isso? Pode, tá? Mas ele geralmente tem tamanhos a partir de uma bola de gude para cima, tá? Então, geralmente são bastante grandes. Então, se acontece, por exemplo, no pulmão, o animal vai ter tosse, né? O ser humano vai ter tosse, pode ocorrer taquipneia e dispneia, então o animal tem dificuldade de respirar, né? Porque o pulmão fica todo comprimido, né? Todo o tecido pulmonar, então isso atrapalha o fluxo de ar ali dentro, tá? Pode acontecer degeneração da hidátide com calcificação, assim como acontece lá no caso de tênia, tá? Mas normalmente o cisto hidático ele não sofre ação do sistema imune e também não sofre ação dos medicamentos por conta da estrutura da sua cápsula, tá? É uma cápsula bastante fibrosa, a gente vai ver daqui a pouco, mas ela acaba protegendo o cisto da ação tanto de medicamentos quanto do sistema imune, tá? E aí, uma outra coisa importante, né, como a Angélica lembrou bem ali no ciclo, né, um cisto hidático, ele tem vários protoescólex, porque na parede interna do cisto hidático, ele apresenta um tecido germinativo. O que vai acontecer se esse cisto se romper ali dentro? A primeira coisa é, eu posso ter o desenvolvimento de cistos secundários. Então, se um ciclo desse se rompe, é um animal que tomou um choque, né? Um ser humano, enfim, que tomou um choque e esse cisto se rompeu, essas vesículas filhas vão originar mais vesículas. Então, eu posso ter um problema de um único cisto originar vários outros cistos ali próximos naquele tecido, o que piora ainda mais o quadro. Uma outra possibilidade, vocês imaginam, dentro desse cisto, dentro daquela estrutura, eu não tenho só protoescólex, eu também tenho fluidos ali, restos metabólicos, proteínas, né, do parasito e tudo mais, que uma vez que esse cisto hidático se rompe, esse fluido, esse líquido, pode levar ao aparecimento de um choque anafilático, porque é uma carga, né, de proteínas e tudo mais, que de uma vez acaba levando a uma resposta inflamatória muito alta, né? E o indivíduo pode passar por um período de choque. Então, também é uma outra questão importante, tá? É óbvio, tudo isso vai depender do tamanho dos cistos, né? Da localização e tudo mais. Então, quando a gente pensa em cisto hidático, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu olho o pulmão do bicho, ó, e tá cheio de nódulos, tá? Vou olhar lá um ser humano, aqui eu tenho já alguns, né, mais calcificados e tal, mas olha isso daqui, ó, resultado de uma cirurgia, isso daqui em humanos, tá, pessoal? Olha aqui, parece uma bola de handball, né, uma bola de futsal, sei lá, né? Então, esse daqui é o máximo que, na maioria das vezes, é encontrado em humanos, tá? Havendo relatos de litros e litros de acúmulo de água aí dentro, né, de fluidos. Mas vocês imaginem um negócio desse dentro da caixa torácica de vocês, o que vai acontecer com o pulmão? Imagina você com a bola de handball dentro do peito. O que vai acontecer? Vai comprimir tudo, né? Então isso pode favorecer também edema pulmonar, né? Vai comprimir o pulmão, então ele diminui o espaço, né, para ele se
se expandir durante a inspiração, né? Enfim. Então, tudo isso daqui converge para questões normalmente mecânicas importantes, tá? A compressão de vísceras acaba sendo mais importante. E olha aqui, ó, se uma vesícula se rompe, olha o resultado. Eu posso ter vários e vários cistos, né, adjacentes àquele primeiro que foi rompido. Então, essa é a importância exatamente. Então, essa é a importância Mas, professor, do cisto. Oi? ela é parecendo umas bolinhas de gude, assim? Porque é bonitinho, né? É bonitinho, né? Não, isso aqui a pessoa provavelmente fez uma limpeza, porque ela tem várias camadas, a gente vai ver daqui a pouco, tá? O cisto tem várias camadas. Isso daqui provavelmente está com a camada só mais interna, foi retirado o envoltório. Tá vendo que aqui tem um envoltório, ó? Bem bonitinho ao redor, né? De tecido. A gente tem 3 camadas, basicamente. Uma de tecido conjuntivo frouxo, um outro tecido fibroso, que é formado pelo parasito, e interiormente a gente tem uma como que eu digo? Um tecido mesmo germinativo. Isso daqui provavelmente, Flávia, deve ser vesículas filhas, essas aqui, ó, que são bem transparentes, devem ser vesículas filhas que estavam dentro de uma vesícula maior, tá? Então, normalmente, quando ela está encistada, ela tem essa característica aqui, tá coberta toda de tecido, tá? Mais ou menos isso que a gente vê aqui, ó, ela é meio feinha, né? Mas dentro dessa daqui, se você abrir e olhar, provavelmente essa daqui, eu não me lembro dessa foto, acho que é do mesmo coisa. Acho que isso daqui é esse cisto aberto. Então, dentro dele, a gente tem vesículas filhas, tá? Bonitinho, né? Dá vontade de levar para casa. É mais perigoso para o hospedeiro intermediário, né? É óbvio, é isso que a gente estava falando aqui, Thiago. Hospedeiro definitivo, geralmente não tem nada. Hospedeiro intermediário, o cisto com essas características aqui vão causar todos esses problemas que a gente está falando, tá? Certo, pessoal? E aí, quando a gente pensa, ó, de diagnóstico, por exemplo, diagnóstico clínico, normalmente não tem nenhum sinal clínico importante, tá? Principalmente nos cães, aí é que não tem mesmo. O diagnóstico, geralmente, ele pode ser feito através de necrópsia, né, ao percebermos lá o cisto hidático nos animais que são abatidos, tá? Podemos fazer parasitológico nos cães, só que o parasitológico que eu colocaria um parêntese, por quê? A gente tem, no caso de equinococos, como é um parasito muito curtinho, muito pequenininho, ele elimina poucas proglotes, né? Ele não elimina proglote todo dia, o dia inteiro, como as tênias, né, que a gente viu na aula passada. Então aqui eu tenho que pensar sempre em fazer exames coproparasitológicos de forma alternada, né, porque senão eu não consigo ver o parasita. Na maioria das vezes isso acaba sendo um achado parasitológico, né? A pessoa dificilmente vai buscar por equinococos, até porque não causa nenhum problema, tá? Ô, Angélica, nesse caso aqui, a carcaça geralmente ela não é descartada, né? Por quê? Porque a gente não tem cistos normalmente em musculatura, que é a parte, né, comestível, entre aspas, né? Que é a parte que a gente usa da carcaça desses animais. Então, assim, se foi observado durante a necrópsia, né, durante o abate, as vísceras parasitadas, aquelas vísceras são descartadas, mas a carne não é comprometida, digamos assim, né? Porque, pensando de novo, né? Eu vou falar mais uma vez aqui. Sempre a gente tem que lembrar que o ciclo é a parte mais importante do parasita, né? Então, se eu lembro lá que o parasito na fase larval ele está presente apenas, né, ou preferencialmente em serosas de fígado e pulmão, em serosas de maneira geral, né? Mas principalmente em vísceras, né, pulmão e fígado, essa é importante, tá? Ô, Angélica, nesse caso aqui, a doença ela pode ser debilitante para os ruminantes, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, no caso de tênia, né, Solis saginata,
o problema fica no músculo esquelético, né? O cisticerco fica no músculo esquelético. Então, o prejuízo lá é a eliminação da carcaça, né? Aqui, os bovinos e os ovinos, eles podem apresentar sinais clínicos, né? Ó, vou voltar aqui. Hospedeiro intermediário, eles podem apresentar sinais, né? Dependendo do local aonde a gente tem o parasito se instalando. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, um animal que tem dificuldade de respiração, um animal que fica letárgico, que emagrece progressivamente, né? Então, o descarte da carcaça não acontece, mas as vísceras são descartadas, então não deixa de ser um prejuízo econômico, não para o produtor, que ele não recebe nada por víscera, né? Mas para o frigorífico, né? Para a economia mundial, o descarte, por exemplo, de um fígado de um ruminante, de um bovino, por exemplo, pode significar algumas dezenas de reais, né, por animal. Então, se isso se soma a um lote inteiro de 100 animais que está com um cisto hidático, né, então eu preciso... Talvez o produtor não tenha grandes prejuízos, né? Se o animal não apresentou nenhum sinal clínico, ele não vai ter grandes prejuízos. Agora, lá no abate, o frigorífico, sim, que aí ele descarta, né, vísceras que seriam aproveitadas para o consumo. E aí não aproveita nenhuma víscera para consumo, tá? Descarta todas as vísceras. Certo, Angélica? Bom, é importante, então, manejo sanitário importante, né? Então, de novo, se a gente tem um ciclo que eu tenho o hospedeiro se infectando, hospedeiro definitivo, se infectando pelo carnivorismo, né? Por ser carnívoro. Então, evitar fornecer tecidos crus, né, principalmente para aqueles animais, né, que podem se infectar dessa forma, e enquanto que a transmissão para o hospedeiro intermediário, ela é fecal-oral. Então, o manejo sanitário, né, primeiro, se eu conseguir prevenir manejo com fezes, no caso ser humano lá, se eu conseguir evitar ter contato com fezes de cães, ótimo. Se é num caso de uma propriedade rural onde o cachorro defeca onde bem entender, né, e a gente não tem controle sobre isso, o que que a gente tem ali nesse caso? Eu preciso pensar, talvez, né, em fazer um diagnóstico desses animais ou tratar esses animais com antiomíticos de tempos em tempos, né? Coisa que ninguém faz. Cachorro que vive em apartamento toma mais antiomítico do que cachorro que vive solto no mundo aí, né? Tem cachorro em fazenda aí que nunca viu nunca foi feita uma desparasitização para nada. É feito para carrapato e pulga, e olha lá quando o negócio já está assim, né? O cachorro já parece um pé de jabuticaba, né? Então basicamente esse cenário que a gente tem ali, certo?